Bom dia, alunos do sexto ano. A nossa aula hoje, ela é sobre os níveis de organização dos seres vivos. Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 13 para acompanhar a explicação. Então, quando a gente fala dos níveis de organização dos seres vivos, é como esse organismo ele está organizado. Então, a célula é a unidade estrutural e funcional do organismo. O que é que isso significa dizer? Que todo organismo é construído por células, né? Então, quando eu falo unidade estrutural, é a estrutura do organismo. Como que ele é construído? Ele é construído por células. E ela também é a unidade funcional do organismo. O que é que isso significa dizer? Significa que cada célula do corpo do organismo, do seu organismo, por exemplo, ela funciona, ela tem uma funcionalidade, ela tem uma função que ela cumpre para fazer o organismo como um todo funcionar, tá certo? Então, a célula, para ser considerado um ser vivo, esse ser tem que ter célula. Pode ser uma célula quando estivermos falando de seres unicelulares, como bactérias, como protozoários, né? Alguns fungos, multicelulares ou pluricelulares, quando a gente estiver falando dos organismos mais complexos, como as plantas, como os animais, alguns fungos também, algas. Então, todos os organismos, eles vão ter o seu corpo formado por células. E essas células, elas vão trabalhar para manter, né, o funcionamento desse organismo. Quando a gente fala de pluricelulares, por exemplo, nós estamos falando de que as células elas se organizam e formam estruturas mais complexas, como os tecidos, como os órgãos, que fazem o seu corpo funcionar, tá certo? Quando o ser ele é unicelular, a célula vai fazer todas as funções do organismo. Aí ele não vai ter várias células especializadas, uma fazendo cada coisa, não. Ele é uma célula só, ele vai fazer tudo. Ele vai fazer respiração, aquela célula vai ser responsável pela respiração, vai ser responsável pela nutrição, vai ser responsável pela produção de energia, vai ser responsável por toda a funcionalidade daquele organismo que é unicelular, tá? Quando ele é multicelular ou pluricelular, como eu já falei, cada célula vai organizar, vai ter uma função, tá certo? E aí o organismo vai funcionar como um todo. Tudo bem? Então, nessa imagem aí, nós temos o exemplo de um ser unicelular, tá? Então, é essa célula que vocês estão vendo aqui. Então, ela é microscópica, tá? A gente não consegue ver seres unicelulares com os nossos olhos. Os nossos olhos não têm essa capacidade. A gente precisa do microscópio para poder ver esses seres. Então, isso é uma fotografia tirada de um microscópio, que foi aumentada muitas vezes para a gente conseguir enxergar. Então, eu tenho aqui uma célula, as estruturas dessa célula, estrutura locomotora, ó, tá vendo? Dentro aqui eu tenho material genético. Então, é uma bactéria aqui. E essa bactéria ela é uma célula só que faz todas as funções desse organismo. E aqui nós temos um ser pluricelular. Então, esse ser pluricelular, ele vai ter várias células, né? As várias células vão formar o que a gente chama de órgãos e sistemas, ó, pulmão, coração, sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema esquelético. Então, o sistema esquelético formado por células ósseas, sistema nervoso formado por células nervosas, sistema cardiocirculatório formado por células musculares, por veias, por artérias. E os órgãos do sistema digestório e respiratório, formado por diversas células diferentes. Quando a gente junta tudo,
a gente tem o organismo vivo, e no caso, o ser humano, tá certo? Então, vou repetir. Todos os seres vivos são formados por célula. Se ele tem uma célula só, unicelular. Se ele tem muitas células, pluricelular ou multicelular, tá bom? Quando ele tem muitas células, as células se reorganizam, formam tecidos. Os tecidos se reorganizam e formam órgãos. Os órgãos se organizam e formam sistemas. E todos os sistemas em conjunto, funcionando ao mesmo tempo, formam o organismo como um todo. Ok, pessoal? Então, aqui a gente tem isso por escrito, ó. Célula que organizou com outras células formou tecidos. Os tecidos se organizam, formam órgãos. Os órgãos se organizam, formam sistemas. E o sistema forma o organismo, tá certo? Quando eu estiver falando de seres pluricelulares, animais, plantas, tá? Todos eles vão ter esse tipo de organização. A planta tem célula? Tem. A planta tem órgãos? Tem. Tem tecidos, tem órgãos, tem sistemas, né? Ela é um organismo complexo. Então, ela tem todas essas coisas, ok? Células e tecidos. O que são as células e tecidos? Então, quando a gente fala em células no plural, a gente já está falando de um ser pluricelular, tá? E os tecidos são grupos de células que se organizaram. Então, o organismo pluricelular, ele é totalmente integrado. O que isso significa? Que tudo está funcionando ao mesmo tempo. E cada uma das partes do organismo depende da outra para desempenhar a sua função. E depende da outra para esse organismo continuar vivo. Então, às vezes, a pessoa está com a saúde ótima, mas aí o coração para. O resto todo vai parar. Ou o cérebro para. Todo o resto vai parar. Então, elas vão funcionar uma dependendo da outra. Tá certo? Então, como eu falei, as células, elas se organizam e formam os tecidos. E o que são esses tecidos? Esses tecidos, a gente pode dividir em 4 tipos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, tá? E agora a gente vai estudar esses 4 tipos de tecidos. Para estudar esses 4 tipos de tecidos, nós vamos seguir o que a histologia, já todos os cientistas histólogos que eles já estudaram e já colocaram para a gente através de suas descobertas. Então, a histologia é a ciência que estuda os tecidos. Histo significa tecido. E logia significa estudo, tá? Então, quando a gente estuda histologia, a gente estuda os tecidos. E esse estudo dos tecidos está dividido em 4 tipos de tecidos principais. Vou repetir. Epitelial, que é o tecido que forma a nossa pele, que forma a parte interna da nossa boca, que forma a parte interna dos nossos órgãos, né? O tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele vai ser dividido em vários tipos de tecido, tá certo? O tecido conjuntivo, ele pode ser chamado de denso, ele pode ser chamado de frouxo, mas ele tem uma função bacana, que é unir, proteger e sustentar outros tecidos, tá? O tecido muscular, como o próprio nome diz, é o que forma os nossos músculos, né? Então, nós vamos ter tecido muscular cardíaco, que forma o coração. Nós vamos ter o tecido muscular estriado, que forma os nossos músculos, a nossa carne, o que a gente chama popularmente de carne. E vamos ter os tecidos lisos, que formam algumas estruturas do nosso corpo, como intestino, né, como esôfago.
E temos o tecido nervoso. O tecido nervoso, como também o próprio nome diz, vai estar sendo formado pelas células nervosas que mandam comandos para todo o nosso corpo, ok? Então, olha aqui na imagem. Aqui a gente vê um pouco de cada um exemplo, né, de cada um desses tecidos. E aqui eu tenho, ó, tecido epitelial. É a camada superficial da pele, é o tecido mais extenso do corpo humano e uma das variedades de tecido epitelial. Então, a nossa pele é formada por esse tecido epitelial, mas não é só a nossa pele, né? Como eu falei, dentro de alguns órgãos, por exemplo, dentro do nosso estômago tem um revestimento que é tecido epitelial também. Tecido muscular. Ó, os músculos dos braços são formados por tecido muscular estriado. Não só do braço, do corpo inteiro, né? Tecido conjuntivo. Aqui tá parecendo que tá mostrando o coração, né? Mas o coração é um tecido muscular também, um muscular cardíaco. Tá mostrando, na verdade, o coração para mostrar o sangue que fica dentro do coração aí, ó, sendo impulsionado pelo coração. O sangue vai ser um exemplo de tecido conjuntivo. Ué, e sangue é tecido? É líquido. Sim, apesar dele ser líquido, ele é tecido, porque ele tem diversos tipos de células diferentes. E o tecido nervoso, aí tem a imagem do cérebro humano, né? O cérebro, os nervos. Então, o tecido nervoso vai formar aí essa substância cinzenta do cérebro, tá bom? Então, vamos começar falando dos tecidos epiteliais. A função do tecido epitelial é revestimento do corpo. Então, onde o corpo nosso estiver revestido, vai ser por tecido epitelial, tá? O tecido epitelial, ele vai ter função de revestir, proteger e separar o corpo. Separar como assim? Delimitar espaços, às vezes até entre um órgão e outro, tá certo? Para ele conseguir ter essa função de revestir e proteger, ele vai possuir células muito próximas. A gente usa o termo justaposta. Então, quando a gente fala justaposta, quer dizer que essas células estão muito juntas, que às vezes quase nada fica entre elas. Se você pegar seu livro aí na página 14 e olhar aí o tecido epitelial, essa primeira bolinha aí, ó, que está aí no desenho, na imagem, né, dos tecidos, você vai ver o seguinte, que essas bolinhas, que são as células, elas estão muito unidas, parecendo que não existe nada ao redor delas. Vai existir uma substância chamada matriz intercelular. Inter, né? Porque fica entre uma célula e outra, celular. Intercelular, entre uma célula e outra. Mas essa matriz, essa substância líquida, ela vai ser muito pouca, tá? Bem pouca mesmo, bem pouco, até para a gente poder perceber. Além do tecido epitelial revestir, proteger o organismo, separando às vezes um órgão do outro, ele também vai formar o que a gente chama de glândula, tá? Glândula sudorípara, glândula lacrimal, glândula salivar, mamária e outras glândulas que são produtoras de hormônios. Então, o que é uma glândula? É uma estrutura que vai produzir alguma substância. A glândula sudorípara produz o suor, que quando a gente sente calor, essa glândula ela libera esse suor para ajudar a resfriar a nossa pele. E ela está produzida na nossa pele, essas glândulas, porque elas vão ter origem nesse tecido epitelial que forma a nossa pele. E assim as glândulas lacrimais, nos seus olhos aí tem glândulas lacrimais, mas ela não fica só chorando. Mas cada vez que você pisca, uma lágrima ela é liberada e essa lágrima serve para hidratar o seu olho, né? As salivares, cada vez que você tem vontade de comer alguma coisa, a glândula salivar libera a saliva. E aí você fica com água na boca, né?
ou quando você vai começar a comer, essa saliva também ela é liberada para ajudar a amolecer e mastigar os alimentos. As glândulas mamárias. As glândulas mamárias, elas não vão ser tão utilizadas quanto as outras que eu já citei. As glândulas mamárias, elas são produtoras de leite. E ela só vai produzir leite quando tiver o estímulo dessa produção de leite, que é quando a mulher tem o bebê, né? E aí as glândulas mamárias produzem leite para alimentar o bebê. E as glândulas produtoras de hormônios, essas ficam mais internas no nosso corpo, mas a gente tem elas no cérebro, a gente tem elas no pescoço, a gente tem elas em cima dos nossos rins, a gente tem ela nos nossos sistemas genital para produzir os hormônios masculinos e femininos. A gente tem algumas dessas glândulas junto com o nosso sistema digestório. Então, todas elas vão produzir substâncias que vão fazer o nosso corpo funcionar de forma correta. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos nessa imagem, essa imagem não está no livro de vocês, tá? Então, prestem bem atenção. Nessa imagem, mostra algumas partes do nosso corpo aonde nós vamos encontrar os tecidos epiteliais, né? E como eles estão representados aí, ó. Tá vendo? Existe o tecido epitelial formado por uma única camada de célula, ó. Tá vendo? Uma única camada. Aqui é uma célula só, que vai lá em cima. Aqui eu já tenho umas células que não são tão compridas como essa, mas também é só uma camada. Só que são de células achatadas. Aqui eu já tenho também só uma camada de célula, que forma esse tecido epitelial, mas ela nem é comprida e nem achatada. Ela é cúbica, arredondada, tá vendo? E aqui ela também é toda compridona, só que aqui algumas delas são mais compridas e outras menos compridas, tá vendo? Aqui todas serão bem compridas. E aí, de acordo com a disposição aí desse tipo de células, ele recebe o nome. Tecido epitelial pseudoestratificado, simples pavimentoso, simples cúbico, simples prismático. A gente não precisa saber disso, não. A gente precisa saber onde que eu vou encontrar. Olha aqui, ó. Aqui eu já tenho também tecido epitelial, só que agora, ao invés de ter uma camada aqui, ó o tanto de camada que eu tenho. Tá vendo? Todos esses vão ter bastantes camadas. Então, quando eu tenho só uma camada, eu chamo ele de tecido epitelial simples. Quando eu tenho bastante camadas de células, eu chamo ele de tecido epitelial estratificado, tá? Então, aonde que eu tenho tecido epitelial? Fossas nasais, né? Que é o nariz, a parte de dentro do nariz, a parte de dentro da traqueia, que é o tubinho que o ar vai entrar, os brônquios, que vão vir, esse tubo que vem para o pulmão, todos eles vão ter tecido epitelial. No pulmão também, ele tem pelo lado de fora e pelo lado de dentro, que o pulmão é um órgão oco, também vai ter tecido epitelial. O estômago, os rins, a bexiga, né, a uretra, todos eles vão ter tecido epitelial, porque são órgãos ocos, tá? Então, a pele, ela é formada por tecido epitelial, mas não é só ela, tá? Então, dentro da boca, dentro do nariz, tem um tipo de pele bem fininha. Dentro do pulmão, dentro do estômago, todos eles são revestidos por uma pele, um tipo de tecido epitelial. Tudo bem? A pele é o maior órgão do corpo humano e ela, como qualquer outro órgão, vão ter várias funções. Dificilmente um órgão tem uma função só. A pele vai ter várias. Como proteger o nosso organismo, né? Proteger os órgãos internos, ajuda na regulação da temperatura do corpo. Lembra que eu falei que ela produz glândulas sudoríparas? Quando a gente sente calor, as glândulas sudoríparas liberam o suor. Para fazer o quê? Ajudar a regular a temperatura do corpo.
ajuda a perceber estímulos, calor, frio. Então, você está de olho tapado, se alguém passa alguma coisa áspera na sua pele, você sente aquela aspereza. Se é alguma coisa macia, você sente aquele toque macio. Então, ela percebe estímulos, né? Se você encosta numa panela quente, ela sabe, ela percebe o calor e tira rapidamente, né, o seu braço de perto daquilo. Então, é a pele que vai receber esses estímulos, tá? A camada superficial da pele, ou seja, essa que você está olhando aí, tá vendo? No seu braço, na sua mão, no seu rosto, quando você olha para o espelho, é uma pele que vai ser impermeável. O que isso significa? Significa que por ela nada vai passar. Você jogar água, a água não entra para dentro do seu corpo. Se você jogar areia, não entra. Se você jogar nada, entra, tá? Ela é impermeável. Tudo bem? E para alguma bactéria, por exemplo, entrar dentro do seu corpo, tem que ter um corte na sua pele. Aí, se tiver um corte, ela não é mais permeável, porque ela foi lesionada. Mas se essa bactéria se depositar em cima da sua pele, ela não consegue passar para o lado de dentro do seu corpo, porque essa pele ela é impermeável, ela funciona como se fosse um plástico ao redor de todo o seu corpo. Igual o plástico que você tem na mesa da cozinha. Se você derramar café nesse plástico, vai sujar a toalha que está embaixo do plástico? Não. Mas e se você rasgar o plástico com a faca e jogar o café? Vai passar café para a toalha? Aí vai. Então, a nossa pele é mais ou menos desse jeito. Se eu corto a minha pele, se eu arranho a minha pele, se eu abro algum pedacinho da minha pele, aí pode entrar bactérias e outras substâncias dentro do meu corpo, tá bom? Mas a minha pele, ela é impermeável, tá? E como eu falei com você, a pele externa é diferente, por exemplo, da pele da minha boca, né? Então, a pele da minha boca, a parte de dentro, ela já não é impermeável. Ela é semi-permeável. Então, se cair no olho, você vai sentir ardendo. Se cair na boca, você vai sentir o gosto. Por quê? Porque ela já consegue absorver algumas substâncias. Ela não é impermeável, tá? Então, a pele, apesar dela ser formada por esse tecido epitelial, existem outros tecidos que vão estar junto com essa pele. Vamos ver isso aqui agora, ó. Então, a pele é formada por esses tecidos aqui, ó. Epiderme, que é a parte mais superficial. A derme, que é a parte mais interna, onde eu encontro as glândulas sudoríparas, ó. Pelo que vai sair do meu corpo e junto do pelo a glândula sudorípara aí para liberar suor. Tá vendo? Aliás, a glândula sudorípara é essa daqui, ó. O canalzinho do suor aqui. Desculpa, falei errado. Aqui vai ser uma glândula sebácea, que tá junto com o pelo, ó, glândula sebácea, tá? Esses pontinhos alaranjados mais claros são as terminações nervosas que vão fazer com que você sinta o macio, o áspero, né? O quente, o frio. E eu vou ter aqui músculo também, ó. Músculo eretor do pelo, que vai fazer o pelo ficar em pé, se você sentir, por exemplo, frio, tá? Essa primeira camada da pele, que não é tão rosa, tá vendo? Que é mais clarinha, é chamada de extrato córneo. Esse extrato córneo são células epidérmicas mortas. A primeira camada da nossa pele são células mortas, que vão sendo liberadas durante toda a nossa vida. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho células epidérmicas vivas que vão ocupando o lugar dessas aqui. Tá certo? Tudo bem? Então, aqui nós estamos vendo vários tipos de tecidos diferentes que vão formar a nossa pele. Então, a camada da epiderme e da derme forma o tecido conjuntivo, o tecido epitelial. E aqui embaixo dela, ó, tecido subcutâneo adiposo. É um outro tecido que vai ter na minha pele. Esse tanto de bolinha amarela, bolinha de gordura, adiposo. Quando eu falar em adiposo, a gente vai sempre pensar em gordura. Tá certo, pessoal? Então, a camada superficial da pele,
que é chamada de epiderme, é formada por tecido epitelial. A parte mais externa, tecido epitelial já morto. E a parte mais interna, um tecido epitelial que tem células vivas. Tudo bem? Entendido isso aí? E junto com o tecido epitelial, eu vou ter tecido adiposo, né? Eu vou ter tecido conjuntivo, que vai ajudar na sustentação desse tecido aqui, certo? Então, vamos falar agora do tecido conjuntivo. Faz conexão e sustentação. Então, o tecido conjuntivo tem como função principal unir, proteger e sustentar. Quem? Qualquer outros tecidos e órgãos. Por isso que eu falei que ela ajuda a sustentar a nossa pele. Então, ali embaixo do tecido adiposo, vai ter tecido conjuntivo e também vai ter tecido muscular. Então, todos esses tecidos vão estar organizados aí, ó, para sustentar a nossa pele, tá certo? Esse tecido, diferente do epitelial, que eu falei que tem as células bem juntinhas, bem unidas, esse tecido ele já vai possuir células mais afastadas uma das outras. E para preencher esses espaços entre uma célula e outra, eu vou ter novamente a matriz intercelular. Só que agora, como essas células estão bem afastadas, eu vou ter uma quantidade maior de matriz intercelular entre essas células, tá certo? Essa matriz intercelular, ela geralmente é formada na sua maior parte por água, tá? Por isso que a gente tem que também repor muita água do nosso organismo, porque todos esses tecidos dependem de água, tá certo? Uma outra característica desse tecido conjuntivo é bem interessante, é a regeneração. Esse tecido conjuntivo, ele tem grande capacidade de regeneração. Ou seja, se tem uma grande perda de células, por exemplo, rapidinho ele se reorganiza formando outras células diferentes. E aí, o que acontece? Essa regeneração. Por isso que às vezes a gente tem um corte muito profundo e dali a pouco ele já fechou. Porque essas células, elas foram se regenerando. Tá certo? Essa capacidade de regeneração, ela também é importante, porque ela possibilita o quê? A reposição das células que por algum motivo morreram, ou porque estavam velhas demais, ou porque não estavam funcionando direito. Então, essa grande capacidade de regeneração favorece também essa reposição celular, tá certo? E aqui eu tenho imagem, né? De um tecido aí conjuntivo, ó. Aliás, aqui é um tecido do intestino, tá? A camada superficial do intestino, a epiderme aqui do intestino. Aí eu vejo as células bem juntinhas, tá vendo? As células bem juntas. Quando eu vou vindo aqui para baixo, aí eu já tenho tecido conjuntivo. Ó, uma célula tá aqui, outra célula tá aqui, outra célula tá aqui, outra célula aqui embaixo. Então, essas células aqui, elas já não estão tão juntas. Olha o tanto de material intercelular, ou seja, entre uma célula e outra que eu tenho. É bem significativo, né? É bem diferente você olhar aqui o epitélio do intestino e depois o tecido conjuntivo do intestino. A gente vê que essas células estão bem juntinhas e essas estão bem separadas. O tecidos conjuntivos. Vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito. É uma variedade de tecido conjuntivo. É um dos tipos de tecido conjuntivo, tá? Nesse tecido conjuntivo que a gente chama de propriamente dito, ele vai ter essa matriz extracelular, mais gelatinosa. Então, ela é formada basicamente por água, alguns sais minerais, algumas células, mas ela vai ser bem gelatinosa, tá? Esse tecido, por apresentar essa matriz bem gelatinosa, ele vai ser chamado de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Por quê? Porque ele é gelatinoso e ele vai ter uma quantidade de uma substância chamada colágeno, tá?
que vai estar numa quantidade menor. Então, o tecido propriamente dito, ele é também chamado de frouxo porque ele tem pouco colágeno, tá? Mas eu vou ter também o tecido propriamente dito denso. Qual que é a diferença? A diferença é uma quantidade maior de colágeno nesse tecido denso, tá certo? Então, aí, na página 15 do livro de vocês vão perceber uma imagem aí, ó, aonde mostra tecido epitelial com as células bem juntinhas, um tecido conjuntivo frouxo, você vê aí branco, espaços brancos, matriz intercelular nele, né? E o denso. E a única diferença entre o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso, a gente não pode, nem consegue perceber muito aí na imagem de vocês. Vai ser a quantidade de colágeno. Mas o que a gente consegue perceber são os locais aonde esse tecido conjuntivo ele vai ser encontrado, tá? O tecido conjuntivo frouxo, ele vai ser sempre encontrado embaixo aí da pele, dando suporte para essa pele. Por isso que vários cremes de pele falam que tem colágeno, né? Para dar uma firmeza maior nessa pele aí, porque esse tecido frouxo, ele tem pouco colágeno. Agora, esse tecido conjuntivo denso, que tem mais colágeno, ele vai ser mais encontrado em alguns locais específicos do nosso corpo, pelo fato dele ser mais resistente, né? Então, ele vai ser encontrado nos tendões e nos ligamentos. E aonde que esses tendões e esses ligamentos estão? Eles estão unindo os nossos músculos aos nossos ossos, unindo ossos com ossos. Olha novamente aí na página 15 do seu livro didático. Tá vendo? Na página 15 do seu livro didático, você vê a imagem de um joelho e tem aí uma setinha preta escrita tendão. O tendão, ele une o osso com o músculo para ajudar na movimentação. E o ligamento, ele une osso com osso, o osso da parte de cima da perna com o osso da parte de baixo, para que quando a gente se movimente, eles não saiam do lugar. E aí você não sinta dor, tá certo? Entendido, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, ela termina por aqui. Mas, se ainda ficou alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp. É só me mandar uma mensagem ou um áudio, tá? Que eu vou ter o maior prazer de responder vocês tirando as dúvidas, tá? Bons estudos, até a nossa próxima aula.